Olá, queridos alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de literatura. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 23, página 521 da nossa apostila. O capítulo 23 nos propõe a resolução dos exercícios, tá bom? Vamos lá? Exercícios conceituais. Número 1. Musa impassível. Ó musa, cujo olhar de pedra, que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca, longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde, chamas lançando ao cortejo da aurora, o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez numa ascensão ardente à deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo passarem, através das brumas seculares, os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Francisca Júlia. O título do poema é bastante sugestivo, considerado o ideário do estilo a que pertence. Explique o porquê. Musa impassível. Quando nós falamos da impassibilidade, dessa palavrinha impassível, nós lembramos o quê? Do parnasianismo. O parnasianismo é a escola literária que busca o ideal de arte pela arte, busca a aniquilação do eu, busca conter a emoção, busca não transmitir emoção, né? A nossa poesia descritiva, poesia alienada e fria. Então, o impassível faz justamente menção ao parnasianismo e a essa questão da não emoção, essa questão da poesia ser fria, ser alienada, não apresentar a emoção do autor, do eu lírico, tá bom? Questão letra B. Identifique no poema características do referido estilo literário. Bom, características do parnasianismo. Nós podemos dizer, apontar, né? A escolha da forma, nós temos um soneto. Soneto é muito utilizado pelos poetas do parnasianismo. Nós temos a seleção vocabular, né? Nós temos uma escolha vocabular, inversões sintáticas nesse poema. Nós temos referências também aos elementos greco-romanos, né? Olímpicos, lares. E outra característica que nós podemos apontar, né, é que se nós fizermos a escansão desses versos, nós veremos que são versos alexandrinos, tá bom? Então essas são as características desse poema parnasiano, beleza? Questão 2. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Esta é uma conhecida passagem do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Considere as seguintes afirmações e julgue-as ou falsas, verdadeiras ou falsas. Euclides da Cunha foi um dos escritores que marcaram o período de transição literária que se convencionou denominar pré-modernismo. Sim, verdadeiro, principalmente com a obra
em questão de análise, né? Nessa obra da análise, Os Sertões. Então, o verdadeiro Euclides da Cunha foi um dos escritores que marcaram esse período de transição. Lembrando que pré-modernismo é um período de transição, não é uma escola literária, beleza? Depois, essa transição caracterizou-se por uma revelação. Essa transição caracterizou-se por uma relação de oposição com obras então contemporâneas, envolvendo preocupações e denúncias de ordem social. Sim, verdadeiro também, né? Um dos objetivos dos autores pré-modernistas era apontar as injustiças sociais, era denunciar as injustiças sociais. Então, de fato, nós temos um olhar mais voltado para o Brasil que ninguém conhece, né? O próprio Euclides da Cunha, ele diz que existem dois Brasis: o Brasil do litoral, que é o Brasil conhecido por todo mundo, e o Brasil sertanejo, que é o Brasil abandonado e desconhecido por todos. Então, essa afirmativa está correta. Depois, o pré-modernismo ficou marcado pelo rompimento absoluto com o discurso tradicional e a norma gramatical, privilegiando o linguajar do povo. De forma alguma houve esse rompimento absoluto com o discurso e com a gramática. Nós temos a inclusão de termos regionais, de termos coloquiais, por exemplo, com o personagem Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Ótimo, mas nós não temos um rompimento absoluto com o discurso, nem com a gramática, nem com a norma gramatical. Um exemplo é o próprio texto do Euclides da Cunha. Uma vez que ele utiliza palavras rebuscadas, ele escreve num estilo pomposo e de acordo com a norma padrão. Então nós não temos esse rompimento. Então essa afirmativa é falsa, tá? Depois, obras pré-modernistas tiveram por base a idealização dos elementos da natureza, vistos como cúmplices dos estados de espírito dos personagens. Idealização dos elementos da natureza, isso ocorre no romantismo, né? Embora o pré-modernismo traga a questão do sincretismo, né, que é a mistura de características das escolas literárias anteriores, nós não podemos dizer que a base do pré-modernismo, desse período de transição, é a idealização dos elementos da natureza. Então essa alternativa também é falsa. A última. O pré-modernismo, no geral, contrapunha-se à herança literária do romantismo e do parnasianismo, valorizando o Brasil não oficial do sertão nordestino, dos caboclos interioranos, dos subúrbios. Perfeito, né? Nós temos o sertão nordestino sendo mostrado por Euclides da Cunha em Os Sertões. Nós temos a situação do caboclo sendo mostrada por Monteiro Lobato com o seu personagem Jeca Tatu. E nós temos a situação dos subúrbios sendo mostrada por Lima Barreto, tá bom? Então essa alternativa está correta, beleza? Vamos para a questão 3. Os anos iniciais do século XX foram marcados por grande efervescência nos campos social, político, econômico e cultural, refletindo o verdadeiro frenesi que caracterizou esse momento. Surgiram movimentos artísticos conhecidos como vanguardas europeias, com o ideário que consagrava uma atitude crítica diante das mazelas da chamada civilização industrial, sem deixar de acompanhar a mudança do mundo e, assim, incorporar as manifestações artísticas à agitação da vida moderna. A negação de um credo passadista e a visão crítica do presente marcaram essas vanguardas. Aponte os diferentes movimentos que então se enquadravam nas vanguardas europeias, indicando sucintamente os fundamentos básicos, seus fundamentos básicos. Bom, nós temos 5 movimentos: cubismo, expressionismo, surrealismo, futurismo e dadaísmo, né? O cubismo apresenta para a gente múltiplas perspectivas, múltiplas
interpretações da realidade, a realidade sendo vista de várias formas, né? O cubismo se destaca mais na pintura. Nós temos o expressionismo, como o próprio nome já diz, a expressão dos sentimentos, a realidade sendo vista, sendo explorada por meio da expressão dos sentimentos, da visão subjetiva ali do autor da obra. Nós temos o surrealismo. O surrealismo valoriza o inconsciente, valoriza o sonho, valoriza aquilo que não tem lógica, né? Então todo o eu interior ali será explorado pelo surrealismo, o inconsciente, o alter ego, né? Tudo isso será explorado pelo surrealismo. O futurismo traz pra gente uma negação e até uma aversão ao passado e um desejo, uma valorização cada vez maior da velocidade, tá certo? E o dadaísmo, por sua vez, traz pra gente uma negação da arte, né? Uma das formas de fazer um poema dadaísta, né, que é conhecida, é você picar um monte de trecho de jornal, colocar num saco, misturar e sair tirando as palavras aleatórias, né? Isso seria um poema de acordo com o dadaísmo, com os princípios do dadaísmo, essa negação da arte, tá bom? Vamos lá. Questão 4. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Oraricoeira, que a Índia Tupunhumas pariu uma criança feia. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! Macunaíma Mário de Andrade. Esclareça de que tipo de herói trata o texto e em que medida ele se distancia dos tipos heróicos de Gonçalves Dias e José de Alencar, dois dos principais representantes do romantismo em nossa literatura. Bom, Macunaíma, a gente precisa lembrar que ele é o herói sem nenhum caráter, né? Macunaíma, ele não é idealizado de forma alguma. O trecho aqui, ó, no fundo do mato virgem, ele começa, o Mário de Andrade, ele ironiza até o José de Alencar, quando ele fala da Iracema, né? No romantismo, nós temos o índio sendo visto como um herói nacional, né? O índio é visto de forma totalmente idealizada, correto? O índio ele é visto como o herói, como o incorruptível, como o bom selvagem, corajoso, né? Forte, destemido. Já Macunaíma não tem essas qualidades. Pelo contrário, Macunaíma ele é o herói sem nenhum caráter, ele é preguiçoso, tá certo? Então, assim, todas as características do Macunaíma, né? O fato dele ser índio, dele ser preto, dele ser preguiçoso, essas características se contrapõem totalmente à idealização do índio feita tanto pelo Gonçalves Dias quanto pelo José de Alencar no romantismo, tá bom? Foi a 5 já? Nem reparei. Ué? Ah, tá. Exercícios contextualizados. Vamos lá. Texto 1. Texto para as questões de 5 a 9. Texto 1. Maria de Amba. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos. Virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Depois falou só diante da ventania que ainda vem do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Jorge de Lima, poesia completa. Depois nós temos aqui
uma imagem, Mãe Preta, Lucílio de Albuquerque, a mulher escravizada dá de mamar a criança branca do Senhor, enquanto seu próprio filho deseja o leite materno. Texto 2. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque o dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Machado de Assis. Aí nós temos 2 imagens também. Açoitamento de negro escravizado na antiga ponta do calabouço no Rio de Janeiro, instrumentos utilizados na tortura a trabalhadores escravizados no século XIX. Texto 3. Maria. Onde vais à tardezinha, mucuma tão bonitinha, morena flor do sertão? A grama um beijo te furta por baixo da saia curta, que a perna te esconde em vão. Mimosa flor das escravas, o bando das rolas bravas voou com medo de ti. Leves hoje algum segredo, pois te voltaste com medo, ao grito do bem te vi. Se não amores deveras, quem dessas primaveras pudesse a flor apanhar e, contigo, ao tom da aragem, sonhar na rede selvagem à sombra do azul palmar. Bem feliz quem na viola te ouvisse a moda espanhola da lua ao frouxo clarão, com a luz dos astros, por círios, por leito, um leito de lírios e por tenda a solidão. Castro Alves. Os textos 1, 2 e 3 versam sobre diversas situações do povo escravizado. No primeiro, Jorge de Lima, poeta da primeira e segunda fases do modernismo, denuncia a fuga da escravizada Maria de Amba
para a casa grande, onde, apesar de ter que se submeter à vontade do Senhor, escapava dos maus tratos. Então, aprendeu a cozinhar, a conviver com situações a que era obrigada a se submeter, o que só aumentava sua vontade de morrer para se livrar daquela condição. Quanto à forma, os versos são livres e brancos, sem métrica regular e sem rima, bem ao gosto revolucionário do modernismo. No texto 2, Machado de Assis documenta a situação do escravizado fugido de forma direta e impessoal, muito afinado com os moldes realistas. Por último, o poema Maria, que segue a musicalidade natural dos poemas com versos redondilhos, 7 sílabas poéticas, rimados com uma estrofação de 6 versos cada uma, ou seja, um poema de forma regular, idealiza a figura da escravizada, retratando-a como uma mulher totalmente integrada à natureza, em consonância com os princípios da escola romântica. Uma pitada de erotismo, a grama, um beijo te furta por baixo da saia curta, que a perna te esconde em vão, revela já o realismo emergente no último momento do romantismo. Questão 5. Na apresentação da personagem do texto 1, o que os versos 3 e 4 denunciam? Vamos lá, versos 3 e 4. O texto 1. Virou cozinha. Foi atrás, foi outras coisas para que tinha jeito, né? Nesses versos nós temos a submissão, né? Nós conseguimos identificar a submissão da personagem, né? A submissão da escrava. Por quê? Ou ela se submetia ao que o senhor queria, ao que os senhores queriam, ou ela voltava ali àquela vida de castigo e apanhar, enfim. Então nós temos essa situação da escrava que cede, né, se submete às situações às quais os patrões, os senhores, impunham a ela. Tá? Questão 6. Um dos procedimentos típicos de Machado de Assis é chamar a atenção do leitor para o próprio plano de articulação do texto. Explique então como funciona no texto 2 o último período do primeiro parágrafo. Então vamos lá. O último período do primeiro parágrafo. É o último período mesmo? Um dos procedimentos típicos de Machado de Assis é chamar a atenção do leitor para o próprio plano da articulação do texto. Explique, então, como funciona no texto 2 o último período do primeiro parágrafo. Então, é o último período do primeiro parágrafo. Aqui. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Esse período aqui, na verdade, gente, se eu não me engano, esse texto aqui ele foi mal formatado. Que eu acho que o último período é essa partezinha aqui, ó, porque quando ele chama a atenção do leitor, ele diz aqui: mas não cuidemos de máscaras, né? Mas não cuidemos de máscaras. Seria esse trechinho ali que seria o último parágrafo ali o último período, perdão, do primeiro parágrafo. A gente precisa lembrar o seguinte: Machado de Assis, ele sempre chama o leitor. Uma característica do Machado de Assis é esse diálogo com o leitor, essa interação com o leitor. E é isso que a questão propõe. Se eu não me engano, esse texto foi mal formatado aqui na hora da gente de colocarem na apostila, enfim. Mas o último período seria esse, né? Mas não cuidemos de máscaras.
né? Ele está chamando o leitor. Ele está falando que a máscara, né, embora seja desconfortável, embora seja ruim, não era o pior dos castigos, né? Não era o pior dos instrumentos de tortura. Beleza? Questão 7. Elementos da natureza aparecem no poema de Castro Alves como componentes de metáforas. Assim, a palavra flor é empregada nas 3 primeiras estrofes, remetendo a significados diferentes. Quais são esses significados? Flor no verso 3. Vamos lá. Morena flor do sertão. Morena flor do sertão refere-se ao quê? A uma mulher do sertão, correto? Uma mulher nativa, digamos assim, né? Então, refere-se à própria mulher do campo. Depois nós temos flor no verso 7. Flor no verso 7. Mimosa, flor das escravas. Aí a gente já tem uma comparação, né? Mimosa, flor das escravas. Ele está comparando a mulher a outras escravas, né? Então, mais uma vez, eu tenho essa referência à própria mulher, mas é uma referência em comparação. Mimosa, flor das escravas. Ou seja, de todas as escravas, ela é a mais mimosa, né? No caso, a mais bonita. Questão... Depois, não, peraí. Verso 15. Flor no verso 15. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A quem dessas primaveras pudesse a flor apanhar, né? Quando ele fala a flor apanhar ali, ele está fazendo uma referência ao amor. Que ele, enquanto eu lírico, ele não tem o amor dessa mulher, tá? Então, flor ali, essa metáfora da flor, refere-se ao amor. Tá bom? Questão 8. Qual é a diferença de tratamento dado à figura da mulher escravizada nos textos 1 e 3? Bom, no texto 1, a gente tem um tom de denúncia, né? O texto 1 ele traz ali a história de Maria de Amba e ele denuncia o fato dela ter que se submeter, né, às situações impostas pelos patrões. Então é um tom denunciativo, é um tom mais realístico, tá? Já o texto 3, que é o texto do Castro Alves, poeta romântico, nós temos uma idealização, né? Embora o Castro Alves seja já da terceira geração romântica, nós temos uma certa idealização da escrava, uma idealização da mulher escrava, da beleza da mulher, né? Então, a diferença entre esses dois textos é isso. O primeiro é um tom mais realista e o terceiro, perdão, é feito nesses moldes do romantismo, né? Da idealização feminina, da idealização romântica da mulher. Tá bom? 9. A fuga como solução para uma vida de trabalho escravo aparece nos textos 1 e 2. De que forma, em cada um desses textos, é apresentada a procura por liberdade? Olha só. No texto 1, a escrava, para ela não apanhar, olha só o que acontece. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande, né? Ou seja, para ela não apanhar mais, ela correu ali para a casa grande. Ela tinha que se submeter às exigências dos patrões, né? Só que de
certa forma, foi o caminho que ela encontrou para não apanhar mais, né? Então ela foge dos castigos físicos, se submetendo então à vontade do Senhor, à vontade dos senhores dela, tá? Já no texto 2, a gente tem um escravo que corre pelas ruas, né? Ele foge aqui, ó. Caso houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Ou seja, ele fugia, né? Fugia literalmente, né? Que ele corria ali tanto do Senhor, mas mais especificamente do Capitão do Mato, né? Me fugiu o nome. O Capitão do Mato, que era aquele homem que era encarregado de capturar esses escravos fugidos. Então, ele literalmente foge, ele literalmente corre pelas ruas, mesmo sem conhecer essas ruas. Então, essas são as fugas que nós temos, tanto no texto 1 quanto no texto 2. Tá bom? Vamos lá. Exercícios de aprofundamento. Texto para as questões 10 e 11. Mar. A primeira vez que vi o mar, eu não estava sozinho. Estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 3 espécimes de mar: o mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo a gente fazia ideia de um lago enorme e 2 lagoas. Mas o menino explicava que não. O mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava, a maré enchia e vazava. O mar, às vezes, tinha espuma e, às vezes, não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. 3 lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com os rios no meio, às vezes uma porção de espumas. Tudo isso muito salgado, azul, com ventos. Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente, houve um grito. O mar! Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol, ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência toda, com seu cheiro bom, os seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, sua grande e espantosa beleza. Um menino de calças curtas, pernas queimadas pelo sol, cabelos cheios de sal, chapéu de palha. Um menino que pescava e passava horas dentro da canoa, longe da terra, atrás de uma bobagem qualquer, como aquela caravela de franjas azuis que boiava e afundava e que, afinal, queimou sua mão. Um rapaz de 14 ou 15 anos, que nas noites de lua cheia, quando a maré baixa e descobre tudo e a praia é imensa, ia na praia sentar numa canoa, entrar numa roda, amar perdidamente, eternamente, alguém que passava pelo areal branco e dava boa noite, que andava longas horas pela praia infinita para catar conchas e búzios crespos e conversava com os pescadores que consertavam as redes. Um menino que lançava na canoa um pedaço de pão e um livro e voltava sem estudar nada, com vontade de dizer uma porção de coisas que não sabia dizer, que ainda não sabia dizer. Mar maior que a terra,
mar do primeiro amor, mar da primeira viagem, mar da gritaria dos meninos, mar dos pobres pescadores maratimbas, mar das cantigas de Catambá, mar das festas, mar terrível daquela morte que nos assustou, mar das tempestades de repente, mar do alto e mar da praia, mar da pedra e mar do mangue. A primeira vez que saí sozinho numa canoa, parecia ter montado num cavalo bravo e bom. Senti força e perigo, senti orgulho de embicar numa onda um segundo antes da arrebentação. A primeira vez que estive quase morrendo afogado, quando a água batia na minha cara e a corrente do arrieiro me puxava para fora, não gritei nem fiz gestos de socorro. Lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo, mais suave e oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes estranhos, mar virando a canoa, mar das pescarias noturnas de camarão para isca, mar diário e enorme, ocupando toda a vida, uma vida de bamboleio de canoa, de paciência, de força, de sacrifício sem finalidade, de perigo sem sentido, de lirismo, de energia, grande e perigoso mar fabricando um homem. Texto ali do Rubem Braga. E aí nós temos o vocabulário, né? Caravela, animal cerca de 20 centímetros que vive nos mares quentes. Maratimbas, caipiras. Cantigas do Catambá, cantigas de bailado popular. Arrieiro, homem que guia animais de carga. No texto é a corrente de água marítima que levaria o menino para a praia. Batelão, embarcação grande e pesada de madeira ou ferro. Rubem Braga foi um dos maiores cronistas brasileiros. Mar é uma de suas crônicas em que relata a sua integração, quando menino, com o mar. Em uma escrita bem simples, mas muito correta, o autor revive aquela impressão que toda criança tem de que tudo é imenso, talvez bem maior do que na realidade é. O texto é uma crônica, gênero textual específico, que relata de forma breve um fato do cotidiano, real ou imaginário, cuja finalidade é despertar o interesse dos leitores. A crônica normalmente é um texto publicado em uma revista ou em um jornal com determinada frequência. Questão 10. O mar assume tal dimensão para o narrador que ele passa a vê-lo de forma humanizada. Releia os 3 últimos períodos do 4º parágrafo e retire 2 exemplos que comprovem essa afirmativa. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, 4º parágrafo. Releia os 3 últimos, né? Os 3 últimos períodos. Aqui. A primeira vez que estive quase morrendo, afogado, quando a água batia na minha cara e a corrente do arrieiro me puxava para fora, não gritei nem fiz gestos de socorro. Lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo. Mar suave e oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes... Opa, essa parte aqui. Mar suave e oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes estranhos, mar virando a canoa, mar das pescarias noturnas de camarão para isca, mar diário e enorme, ocupando toda a vida, uma vida de bamboleio de canoa, de paciência, de força, de sacrifício sem finalidade, de perigo sem sentido, de lirismo, de energia, grande e perigoso mar fabricando um homem, né? Nós temos essas situações que ele traz aqui do mar como se ele personifica o mar, né? Então ele diz aqui, lambendo o batelão, mar lambendo o batelão, isso é uma característica que a gente pode colocar. Mar fabricando
um homem, né? Nós também podemos colocar essa personificação, essa forma humanizada. Depois, mar virando a canoa. São algumas expressões que nós podemos destacar a respeito dessa humanização que ele traz ali para o mar, tá bom? Questão 11. Destaque do texto 4 os trechos em que o personagem narrador deixa claros os sentimentos experimentados na primeira vez em que saiu sozinho numa canoa mar afora. Aqui, ó. A primeira vez que saí sozinho numa canoa, parecia ter montado num cavalo bravo e bom. Senti força e perigo, senti orgulho, sentir força, sentir perigo e sentir orgulho são as expressões que se destacam aqui quando ele saiu sozinho numa canoa mar afora. E depois, quando ele quase morreu, nós temos aqui: a primeira vez que estive quase morrendo afogado, quando a água batia na minha cara e a corrente do arrieiro me puxava para fora, não gritei nem fiz gestos de socorro. Lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo, né? São os sentimentos que ele tem ali, as expressões, né, que ele tem, as impressões, perdão, de acordo com esses movimentos. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham compreendido, né, os exercícios, tenham resgatado os conceitos das escolas literárias vistas nos exercícios e continuem estudando. Um beijo grande e até a próxima!